Bem, como eu tinha prometido, eu vou gravar uma aula de revisão e exercícios dessa primeira parte da matéria. Na semana que vem, eu vou gravar da segunda parte de cinética para a gente finalizar com revisão e já com exercícios. Tá bom? Então, eu vou começar com algumas perguntas. É interessante que vocês tenham na mão papel e caneta e que vocês pausem o vídeo e vocês têm que tentar resolver, têm que tentar responder com as próprias palavras, que é uma forma de você exercitar o que vocês assistiram em aula, o que vocês aprenderam, tá? Então, são várias perguntas simples e eu já vou chegar no exercício da lista, tá bom? Qual o objetivo de estudo da cinética química? Sempre que vocês ouvirem o termo cinética, ele está relacionado a movimento. Se vocês lembrarem da física, a cinética, né, do movimento, a gente relaciona a velocidade, o quanto que percorreu no intervalo de tempo. Aqui na cinética química, nós estamos preocupados, ou o alvo, o objeto de estudo da cinética é a velocidade de reações químicas, assim como os fatores que a influenciam, tá? Então, o estudo de velocidade de uma reação e os fatores que a influenciam. Alguns desses fatores a gente pode citar aqui, mas vocês vão ver alguns livros, algumas outras colocações ou escritos de formas diferentes. Por exemplo, em alguns livros vocês vão ver afinidade entre as substâncias nos reagentes. Vocês podem ver também superfície de contato. Tudo que facilita a reação, a interação entre esses reagentes, que a gente vai ver na segunda parte de forma microscópica como funciona essa reação química pelo modelo da teoria cinética, tá? Então, existe uma teoria só para a gente tentar entender o porquê que a concentração influencia, porquê que a temperatura também é um fator que influencia na velocidade de uma reação química, tá? Então, existem alguns termos diferentes que vocês encontrarão de acordo com a bibliografia. Aqui para a gente vai utilizar esses quatro, que está no livro texto. Então, o estado físico do reagente, também está relacionado com a superfície de contato. Então, se eu tenho dois reagentes que estão no estado líquido, possivelmente eles vão ter maior superfície de contato, maior número de moléculas interagindo do que num estado sólido, né? As concentrações dos reagentes, porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de partículas de reagentes que podem interagir entre si e podem ter colisões efetivas que vão formar produtos. A temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior número de colisões entre elas e possivelmente maior número de moléculas de produtos são formados na reação. E a presença de um catalisador. O catalisador fundamentalmente atua no estado de transição, ou melhor, diminuindo a energia do estado de transição, fazendo com que a velocidade da reação seja acelerada, a reação seja mais rápida. Um exemplo clássico que a gente pode dar é o nosso próprio organismo. Muitas reações bioquímicas que acontecem, elas teriam um tempo muito grande para acontecer se não fosse pela atuação das enzimas. A gente vai chamar então, ou considerar que as enzimas são biocatalisadores, que aceleram as reações químicas. É importante, o catalisador, ele não é consumido na reação, ele participa de alguma forma dessa reação, levando a caminhos alternativos com menor barreira de energia, mas ele não é consumido na reação, ele é regenerado ao final. Todos esses fatores que eu acabei aqui de mencionar, a gente vai ver na semana que vem em mais detalhes. Já adiantei aqui algumas explicações, mas semana que vem a gente vai visualizar cada coisa que eu citei aqui agora. Vamos para a próxima pergunta. O que é a velocidade média de uma reação? Bem, agora eu tenho a variação da concentração de reagentes. Os reagentes eles são consumidos ao longo da reação, com o passar do tempo. Já o produto, os produtos, né, são formados. Então, a concentração de reagente varia com o tempo de forma decrescente. O reagente vai sendo consumido, então a concentração vai diminuindo com o tempo. Já o produto vai sendo formado, então a sua concentração aumenta com o tempo. E a velocidade média é a variação da concentração por um intervalo de tempo.
Tá? Então, a gente pode escrever que a velocidade reacional ou velocidade de reação é dada pela razão da variação da concentração pela variação do tempo. Tá? Isso aqui é a velocidade média. Além da velocidade média, nós também podemos escrever uma velocidade que é instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade em um determinado momento. É quando eu tenho um intervalo de tempo muito curtinho. Então, é como se fosse num ponto específico a velocidade desta reação. Sabemos também que essa reação tem velocidades variáveis ao longo do processo. Então, no início, geralmente você tem uma velocidade maior, você tem maior número de moléculas do reagente ali para reagir. Ao longo do tempo, esse reagente ele vai ser consumido, então o número de moléculas, digamos, daqui a algum tempo, de reagente é menor do que no início. Então, possivelmente, essa reação ela vai ter uma menor inclinação, a curva que representa essa reação vai ter uma menor inclinação. A velocidade, possivelmente, vai ser menor do que no início desta reação, porque o reagente vai sendo consumido e eu vou ter menos moléculas de reagente para reagir. Tá? Então, a velocidade da reação ela é variável ao longo do tempo. Em cada tempo ou no intervalo muito pequeno, a gente tem o que a gente chama de velocidade instantânea. Ah, professor, está muito difícil esse conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Então, vamos para a nossa realidade, um exemplo da nossa realidade. Se você está dirigindo o carro e você vai percorrer de uma distância, vou para a academia. Eu demoro 30 minutos para chegar na academia e a distância da minha casa para a academia são 40 quilômetros. Então, a sua velocidade média seria 40 quilômetros dividida por 30 minutos. Seria o tempo que você demora para percorrer a distância de 40 quilômetros ou 40 metros, depende aí do que você quiser. Só uma referência aqui para a gente. Tá? Só que durante esse percurso, você não mantém essa velocidade de 40 quilômetros por 30 minutos. Se fizer uma divisão, vocês vão encontrar o valor certo, né? Deixa eu ver, até fazer essa divisão aqui. 40 dividido por 30, 1,3. Vocês não vão ter essa velocidade de 1,3 quilômetros por minuto o tempo inteiro. Se você geralmente está numa subida, essa velocidade pode ser menor. Se você está numa descida, essa velocidade pode ser maior. Então, a velocidade em cada ponto que você está percorrendo é chamada de velocidade instantânea. Tá? Então, se você olha lá, está marcando 60 km por hora. Aquela é a velocidade instantânea. Na subida está marcando 40 km por hora. Aquela vai ser a velocidade instantânea. A velocidade média seria, digamos, a média desses valores, ou melhor, seria a variação, o deslocamento pela variação de tempo. Tá? É o quanto que você gasta para percorrer todo aquele deslocamento. Aqui é a mesma coisa. Tá? A velocidade média seria o quanto tempo que se demora para consumir tanto do reagente. Então, a concentração do reagente vai diminuindo. Tá? Então, quando eu falo de velocidade instantânea, é a velocidade em um determinado momento, calculada a partir da derivada da concentração pelo tempo, coeficiente angular. No caso em que o intervalo de tempo é curto, tendendo a zero, diz-se tratar de uma velocidade instantânea da reação. Muita calma nessa hora. Essa aqui é uma parte, digamos, que a gente não vai ver em detalhes, porque é uma parte que envolve cálculos matemáticos um pouco mais avançados, e como no curso de vocês não tem esse tipo de cálculo, a gente vai se ater apenas a uma definição mais simplificada, em que a velocidade instantânea é a velocidade em um intervalo de tempo muito curto. Então, é como se fosse a velocidade em um determinado momento, a velocidade exata naquele momento. Né? Próximo. Qual é a relação da velocidade de uma reação e a estequiometria de reação? Veremos que quanto maior aquele coeficiente estequiométrico, a gente vai ter a velocidade maior, né? E tem como a gente fazer uma proporção entre as velocidades de cada componente. Ou seja, eu consigo relacionar a velocidade de um reagente com a velocidade de outro reagente e também posso relacionar as velocidades do produto. Eu faço isso de forma muito simples. É só dividir a velocidade de cada reagente ou produto pelo seu coeficiente estequiométrico.
Então, a reação, obviamente, a equação química, ela tem que estar balanceada, tá? Então, qual a relação da velocidade? A gente vai utilizar, então, esse conceito, né? Que a velocidade de reação é igual à velocidade de cada um dos componentes, dividido pelos coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, a velocidade de reação vai ser igual à velocidade de consumo de A dividido por A. Observe que aqui a velocidade de A ela está em módulo. Módulo, por que está em módulo? Observe, a concentração de A, que é o reagente, ela vai ser consumida ao longo do tempo. Se ela é consumida, a variação da concentração é negativa. Então, para manter sempre a velocidade um termo positivo, a gente coloca em módulo. Então, a variação de concentração por reagente é negativa. Para a gente sempre manter a velocidade positiva, a gente coloca em módulo, tá? Então, a velocidade média da reação é igual à velocidade de A dividido por A, que é igual à velocidade de B dividido por B, igual à velocidade de C dividido por C, que é igual à velocidade de D dividido por D, em que A, B, C e D são os coeficientes estequiométricos da reação ou da equação química balanceada. O que é lei de velocidade e o que é ordem de reação? A velocidade de uma reação química, ela é proporcional à concentração dos reagentes. Significa que quanto mais de reagente eu tenho, quanto maior a quantidade de reagente, maior vai ser a velocidade. Mas a gente não pode exatamente transformar isso numa igualdade. É algo proporcional, não é uma igualdade. Então, já que a velocidade é proporcional à concentração de reagentes, eu posso introduzir uma constante de proporcionalidade, para transformar essa proporção em uma igualdade. Então, para transformar essa proporção em igualdade, eu posso escrever que a velocidade da reação é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a concentração dos reagentes. Tá? Essa constante de proporcionalidade, ela é chamada de constante de velocidade. Cada reação química, cada reação, ela tem uma constante específica. E é importante observar também e anotar aí que cada reação, ela numa temperatura específica, ela vai possuir uma constante. Então, a mesma reação em temperaturas diferentes, elas vão acontecer em taxas diferentes. Então, pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo da temperatura. A lei de velocidade é a expressão matemática que relaciona a velocidade de reação com as concentrações de reagentes elevadas a determinados expoentes, chamados de ordem de reação. Então, além de ser proporcional à concentração, essas concentrações são elevadas a expoentes. Esses expoentes são chamados de ordem de reação. E elas representam a relação ou a dependência da velocidade reacional com a concentração dos reagentes. O que significa dependência? Significa que, dependendo da variação da concentração, essa velocidade também vai ter uma variação. Essa ordem pode assumir vários valores, ou seja, esses expoentes eles podem assumir vários valores. Aqui nós veremos apenas três: ordem 0, ordem 1 e ordem 2. O que significa dizer que a ordem de uma reação é igual a zero? Para uma reação de ordem 0, nós podemos escrever a lei de velocidade ou equação de velocidade como V, velocidade reacional, igual a K, que é a constante de proporcionalidade, que aqui a gente vai chamar de constante de velocidade, vezes a concentração de um reagente qualquer, A, elevado a zero, porque o expoente é zero. A ordem da reação é igual a zero, então o expoente é zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso simplificar essa equação escrevendo que V é igual a K. Bem, se vocês observarem na lei de velocidade de uma reação de ordem zero, não aparece a concentração de reagente. É a mesma coisa que a gente pode dizer que a velocidade não depende
da concentração desse reagente. Eu posso aumentar à vontade a concentração desse reagente, que a velocidade da reação vai permanecer inalterada. Professor, isso é possível? É possível que isso aconteça? Sim. Por exemplo, se esse reagente ele não participa da etapa lenta da reação, ele não vai influenciar ou não vai ter uma influência direta numa velocidade da reação. Um exemplo em química orgânica, uma reação do tipo SN1. Depois vocês vão ver lá em química orgânica esse tipo de reação. O nucleófilo, que é uma espécie que atua como uma base de Lewis, formando uma ligação com átomo de carbono, ele não vai participar da etapa lenta desse tipo de reação. Então, se aumentar a quantidade desse nucleófilo, dessa espécie, ele não vai alterar a velocidade de reação. Tá? Então, é só um exemplo. Existem muitos outros exemplos de reação com ordem zero em relação a um dos reagentes. Tá? Então, a gente pode analisar quais são as ordens de acordo ou em relação a cada reagente de uma reação química. Quando eu falo que a reação é de ordem 1, é a mesma coisa que dizer que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração do reagente. É a mesma coisa dizer que se eu dobro a concentração do reagente, eu dobro também a velocidade da reação. Então, para uma reação de primeira ordem ou de ordem 1, temos que a velocidade, ou a lei de velocidade, é dada por V igual a K, concentração de um reagente qualquer, que aqui eu chamei de A, elevado a 1. Tá? Então, se a ordem é 1, o expoente é 1. Tá? Se vocês observarem, a equação fica V igual a K, que é uma constante, vezes concentração de A. Então, se eu dobrar a concentração de A, a velocidade também dobra. Se eu quadruplicar a velocidade de A, a velocidade quadruplica. Tá? E assim por diante. Conforme a gente vai aumentando a ordem, essas relações começam a ficar um pouco mais complicadas ou menos visíveis, tá? Porque a gente está aumentando o expoente. Quando a gente está em uma ordem 2, uma reação de segunda ordem, essa proporção ou essa relação da velocidade com a concentração já não é tão direta assim. Ela é direta, mas ela é proporcional ou diretamente proporcional ao quadrado da concentração. Então, se eu dobro a concentração desse reagente, que a dependência ou a ordem é igual a 2, a velocidade vai ser 4 vezes maior. Tá? Se eu triplico a concentração desse reagente, a velocidade será 9 vezes maior e assim por diante. Então, para uma reação de segunda ordem ou de ordem 2, temos que a velocidade, ou lei de velocidade dessa reação, é igual a V igual a K, concentração de A, que é um reagente qualquer, que eu estou chamando de A, ao quadrado. Então, aqui, se eu dobrar a concentração de A, 2 ao quadrado, 4. A velocidade vai ser 4 vezes maior, e assim por diante. Tá? E aí, vocês podem fazer isso continuamente. Se vocês colocarem uma ordem 3, por exemplo, eu vou ter essa concentração de reagente ao cubo. Então, se eu dobrar essa concentração numa ordem 3, a velocidade vai ser 8 vezes maior. E aí vocês podem fazer isso a vida toda. A gente vai parar aqui na ordem 2, tá bom? São ordens mais comuns. O que é a ordem global? A gente falou de ordens individuais. A ordem global é a soma das ordens individuais, tá? Então, se eu tenho aqui uma reação do tipo V igual a K, concentração de A elevado a 1, concentração elevada de B elevado a 1, significa que a dependência ou a ordem da velocidade com relação a A é igual a 1 e a ordem com relação a B também é igual a 1. A reação vai ter a ordem global igual a 2, que é a soma dos expoentes. Então, a ordem global dessa reação é igual a 2. E aqui nesse ponto, também gostaria de citar um outro termo que é muito interessante, que é a molecularidade. Observem, essa etapa aqui, que é determinante da velocidade da reação química, envolve a concentração do reagente A e a concentração do reagente B. Logo, envolve pelo menos o choque dessas partículas A com B. Ela precisa de 2 moléculas para que essa reação aconteça, né? Eu preciso que o A se choque com B. Então, a gente diz que essa reação ela é bimolecular, ou
é uma reação de segunda ordem, que é bimolecular. A gente vai ver reações desse tipo também, química orgânica, eu cito bastante química orgânica, que tem uma infinidade de reações, né? Mas reações bimoleculares, como SN2 e EA2, elas dependem da concentração dos dois reagentes, e isso é bem interessante. Tá? Quem é K na lei de velocidade e ela tem unidade? O K a gente já viu que é constante de proporcionalidade e a unidade de K ela depende da ordem. Então, para cada ordem da reação, da lei de velocidade, eu tenho uma unidade diferente de K. Tá? E aí tem uma equaçãozinha aqui para simplificar, porque vocês não precisam decorar que para a ordem zero, a unidade da constante de velocidade é mol por litro por segundo, ou mol litro a menos 1, segundo a menos 1. Para a ordem 1, segundo a menos 1. Para a ordem 2, litro mol a menos 1, segundo a menos 1. Aqui eu estou colocando em segundo a menos 1, só que a gente pode substituir esse segundo, ou vocês podem encontrar no lugar desse segundo, minutos ou hora. Em alguns outros lugares, vocês podem encontrar ainda, no lugar de litro, decímetro cúbico, tá? Mas essa é uma das formas mais comuns de vocês encontrarem em livros textos. Mol, o tempo, geralmente utilizado em segundo. Ah, professor, eu não quero decorar essas unidades. Tem como descobrir de alguma fórmula, alguma coisa? Tem uma fórmula que é útil. Tá? Então, a unidade vocês podem encontrar também por essa fórmula. Esse N é a ordem da reação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A ordem da reação igual a zero. Então, N é igual a zero. Vai ficar mol por litro elevado a 1 menos zero, ou seja, mol por litro elevado a 1. E o tempo aqui você pode colocar em segundos, para a gente seguir o modelo acima. Então, aqui ficaria mol por litro elevado a 1, mol por litro, vezes segundo a menos 1, que é exatamente o que nós temos aqui. Ah, professor, mas aí você usou um exemplo muito simples, o exemplo da ordem zero. Faz outro, vou fazer. Se eu colocar aqui o n igual a 1, ou seja, uma reação de primeira ordem, eu vou ter que a constante de velocidade vai ser igual a mol por litro elevado a 1 menos 1, que é zero, vezes tempo a menos 1. Qualquer número, qualquer entidade elevado a zero é igual a 1. Então, aqui, S mol por litro vai sair dessa unidade e vai restar apenas a parte do tempo. Então, para a primeira ordem, vai ser apenas uma unidade de tempo elevado a menos 1. Tá? Nesse caso, a gente está trabalhando em segundo, vai ser segundo a menos 1. Para a ordem 2, o n é igual a 2. Então, 1 menos 2 aqui vai ficar menos 1. Menos 1, como expoente, é a mesma coisa que escrever essa fração invertida. Tá? Então, aqui vai ficar o litro que está no denominador vai para o numerador, o mol que está no numerador vai para o denominador. Litro, mol a menos 1, e a gente vai seguir com o tempo aqui em segundos. Então, a unidade da constante de velocidade para uma reação de ordem 2 é igual a litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Qual é a lei de velocidade de uma etapa elementar? Elementar, meu caro Watson. Imagine que elementar é uma reação, uma etapa, né? Que é uma etapa só. Acontece de uma vez só, tá? Uma etapa concertada, tá? Imaginando que é uma etapa só que essa reação está acontecendo, ou é etapa lenta. Digamos que uma reação química ela aconteça com um conjunto de etapas e cada etapa dessa reação química é uma etapa elementar. Neste caso, para uma etapa elementar, os expoentes serão os próprios coeficientes estequiométricos. Então, a lei de velocidade, opa, faltou um K aqui, não esqueçam da constante, é importante colocar. Lembre que aqui eu ainda tenho que escrever um K, né? Não esqueçam da constante. Então, V vai ser igual a K, concentração do reagente A elevado ao coeficiente estequiométrico, Azinho, vezes a concentração do reagente B, vezes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá? Então, para uma etapa elementar, a lei de velocidade ela vai ser dada pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus próprios coeficientes estequiométricos.
E o que é um mecanismo de reação? O mecanismo de reação nada mais são que são o conjunto de etapas que levam o reagente ao produto, ou os reagentes ao produto. Uma reação, geralmente, ela acontece em mais de uma etapa. E o conjunto dessas etapas de reagente ao produto, que passando por intermediários e tudo mais, é chamado de mecanismo de reação. Tá? É importante, nesse mecanismo de reação, quando houver uma etapa lenta, uma etapa que demora mais para acontecer, geralmente porque está associada a uma maior barreira de energia para acontecer, ela é que vai reger ou vai ser responsável pela velocidade da reação. Tá? E outra observação importantíssima de se fazer, que a lei de velocidade ela é determinada experimentalmente. Tá? A gente vai ver aqui um método para calcular essa lei de velocidade, tá? A partir das velocidades iniciais dessas reações. Então, cite um método para a determinação da lei de velocidade. Se aqui eu coloquei cite um método, significa que existe mais de um, mas aqui para a nossa disciplina a gente vai ver apenas um método de fazer essa determinação. Utilizaremos o método das velocidades iniciais. Se vocês observarem um gráfico da concentração pelo tempo, então deixa eu tentar fazer aqui rapidamente um esboço, eu já dei isso na aula, mas, opa, deixa eu apagar isso aqui, que saiu um pouquinho torto, né? Deixa eu tentar fazer um gráfico, só um esboço do gráfico, não um gráfico com precisão, mas vou botar aqui um gráfico que é a concentração por tempo. Então, aqui eu tenho inicialmente uma velocidade e essa velocidade ela vai diminuindo com o tempo. Então, se eu passar uma reta aqui, tangente, nesse início do gráfico, eu tenho aproximadamente uma reta. Tá? Então, eu consigo calcular a velocidade proporcional à concentração. Tá? Uma relação proporcional. À medida que eu avanço com o tempo, essa relação passa a não ser linear. Tá? E aí vocês não vão conseguir fazer essa relação direta. Tá? Existem outros métodos também para encontrar constante de velocidade, tem leis integradas, existem muitas outras coisas, mas aqui a gente vai se ater apenas às velocidades iniciais. Então, na velocidade inicial, eu ainda não tenho influência da concentração dos produtos que estão sendo formados. Tá? A gente tem apenas as concentrações dos reagentes influenciando na velocidade da reação. Então, para a gente calcular ou chegar na lei de velocidade, a gente precisa realizar vários experimentos e para determinar a ordem de velocidade de um reagente, a gente precisa fixar a concentração do outro. Bem, vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais fácil. Antes disso, eu preciso lembrar que a etapa lenta é a etapa que determina a velocidade da reação, é aquela etapa com maior barreira de energia, é uma etapa que demora mais. Tá? Então, neste caso, a lei de velocidade ela vai ser dada pela etapa lenta. Então, essa reação aqui acontecendo em duas etapas. Aqui é a etapa lenta, então é ela que determina a velocidade da reação. Logo, a lei de velocidade vai ser a lei de velocidade dessa etapa elementar lenta. Então, V igual a K, concentração de H2, vezes concentração de NO ao quadrado. Bem, vamos fazer alguns exercícios para que essas ideias que comentamos até aqui fiquem mais claras. Tá? Escreva a expressão da velocidade para cada etapa elementar abaixo. Considere que as ordens relativas são iguais aos coeficientes. Então, se é a etapa elementar, a gente tem que os expoentes, que são as ordens relativas, são iguais aos coeficientes estequiométricos. Logo, se eu for escrever para a primeira equação química, eu tenho que a velocidade vai ser igual a K, concentração de NO elevado a 1, vezes concentração de NO3 também elevado a 1, porque são os coeficientes estequiométricos. Tá? Então, aqui simplesmente assim, não precisa representar 1. Sempre que a ordem for igual a 1, eu não preciso representar. Já na letra B, continuo com coeficientes estequiométricos igual a 1, então posso escrever que V é igual a K, concentração de Cl2 vezes concentração de H2. Muito simples, né?
gente vai avançando e a gente vai vendo outras possibilidades de trabalhar essa lei de velocidade. Nesse exercício 2, a lei de velocidade ela já é explicitada, tá? Então, ela é já dada com a constante de velocidade determinada também. O que a gente vai fazer é apenas encontrar a velocidade de acordo com a concentração dos reagentes. Então, a lei de velocidade determinada é V igual a 2,35 vezes 10 a menos 6 litro quadrado por mol quadrado segundo, vezes concentração de A ao quadrado, vezes concentração de B. Qual seria a velocidade da reação se as concentrações de A e B forem 1 mol por litro? Basta substituir as concentrações na lei de velocidade. Então, A vai ser igual a 2,35 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 1. Então, aqui a velocidade, ela sempre, a unidade da constante é variável, mas para a velocidade sempre vai ser unidade de concentração molar, mol por litro, dividido por tempo, né? Então, o tempo aqui em segundos, mas poderia ser em minutos e tudo mais, depende do que é fornecido na questão. Mas geralmente a gente vai ter mol por litro segundo. Como tanto a concentração de NO quanto de NO3 equivale a 1, ou valem 1, substituindo o valor da velocidade vai ser igual ao valor da constante de velocidade, a diferença vai ser apenas a unidade. Já na letra B, eu tenho que a concentração de... E aqui, esqueci um detalhe, eu vou ter que refazer essas contas, porque aqui ó, a ordem do A é 2, então aqui eu teria que colocar ao quadrado. Então, corrijam aí. E esse resultado também a gente vai ter que corrigir. Só um minuto. 0,25 ao quadrado vezes 1,30 vezes 2,35. Dá 0, deu a mesma coisa, né? Só esqueci de colocar o quadrado aqui na hora de escrever. A conta que fiz certo. Né? Então, aqui fica 0,25 ao quadrado vezes 1,30 vezes 2,35 vezes 10 a menos 6, que a velocidade para este caso vai ser igual a 0,191 vezes 10 a menos 6. Então, tendo a lei de velocidade, eu posso encontrar qual é a velocidade dessa reação de acordo com a concentração dos reagentes. Já nesse exercício 3, a gente vai fazer ou vai estabelecer a relação da velocidade das componentes de reação com a estequiometria. Então, a reação de combustão do metano, que é o CH4, é dada por CH4, que é um gás, mais 2O2, que é o gás oxigênio. Né? É interessante vocês colocarem o estado físico, né? Dando CO2 mais 2 mols de água. Então, aqui, quais são os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada? Neste caso, eu tenho 1 do CH4, 2 do O2, 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Né? Então, eu vou utilizar essa relação para encontrar quais são as velocidades de CO2 e velocidade de água a partir da velocidade de consumo do metano. Então, a velocidade de consumo do metano é 0,16 mol por litro segundo. Tá? Qual é a velocidade, então, de formação de CO2 e de água? Pela reação, eu tenho 1 mol de metano, então seria a velocidade de metano dividido por 1, vai ser igual à velocidade de CO2 dividido por 1. Logo, para esta reação especificamente, a velocidade de metano vai ser igual à velocidade de CO2, que vai ser igual a 0,16 mol por litro segundo. Agora, para água, a relação já não é mais de 1 para 1. É 1 mol de CH4 para 2 mols de água. Então, eu vou escrever aqui a velocidade de metano vai ser igual à velocidade da água dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 0,32 mol por litro segundo a velocidade de produção da água. Ah, professor, eu não gosto de utilizar essa relação direta. Não gosto de fazer assim. Vocês podem fazer também pela estequiometria da reação. Eu já tenho a relação do número de mols nessa equação química balanceada. Posso substituir, então, o 0,16 para encontrar, a partir da estequiometria,
qual é a velocidade da outra componente. Então, vamos ver um exemplo. Vou fazer apenas com CO2. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também com a água ou para outros exemplos. Tá? 1 mol de CH4 está para 1 mol de CO2. Ah, professor, de onde você tirou isso? Da mesma coisa que a gente fez de estequiometria. Tirei da equação química balanceada. Pela equação química balanceada, tem 1 mol de CH4 para 1 mol de CO2. 0,16, que é o número de mols que é consumido por segundo, né? Eu vou ter 0,16 também de CO2. Tá? Então, se 0,16 é consumido de CH4 por segundo, né? Eu também vou ter a mesma quantidade de CO2 sendo consumido. Número 4. É a mesma questão, só que agora eu tenho uma outra reação. Eu tenho 4 mols de amônio, 5 mols de gás oxigênio, dando 4 mols de NO, mais 6 mols de H2O. Então, é exatamente a mesma questão, vou utilizar a mesma relação, só que agora eu tenho coeficientes estequiométricos diferentes, mas o exercício é exatamente o mesmo. E aqui a gente vai finalizar a aula com esse exercício que é um clássico da cinética que a gente vê em química geral. Tá? Então, você tem uma tabela com experimentos. Esses experimentos, essas velocidades são as velocidades iniciais de cada experimento. O que está variando aqui são as concentrações. Então, observe um detalhe muito importante. Esse detalhe é muito importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Experimento 1 e experimento 2. No experimento 1, a concentração desse reagente F é 0,234. No experimento 2, continua sendo 0,234, ou seja, não tem variação da concentração aqui, tá? Do experimento 1 e do experimento 2 com relação a F. Já com relação à concentração de E, eu tenho uma variação. Então, essa velocidade inicial ela está mudando devido à alteração da concentração de E. O responsável, digamos assim, por alterar a velocidade inicial dessa reação é a concentração de E. Então, agora, se eu dividir a lei de velocidade 2 pela lei de velocidade 1, eu consigo estabelecer qual é a ordem, consigo determinar qual é a ordem da reação com relação a E. Agora, se a gente observar no experimento 2 e 3, quem está ficando com a concentração constante é o E. Já o F, eu tenho uma concentração variável. Então, aqui eu não tenho variação de concentração, aqui eu tenho uma variação de concentração. Então, se eu dividir a velocidade da 3 pela 2, eu vou encontrar qual é a ordem com relação a F. Então, inicialmente, eu já vou escrever a lei de velocidade para cada uma, né? Eu não sei as ordens, então é justamente o que eu quero saber. Então, aqui a ordem com relação a E, eu coloco X, com relação a F, eu coloco Y. Tá? Qualquer letra, quero chamar de A e B, pode chamar, não tem problema nenhum. E aqui eu só especifiquei que para o experimento 1, eu vou ter a concentração 1 de E e vou ter a concentração 1 de F. O experimento 2, você tem a concentração 2 de E, concentração 2 de F. E para o experimento 3, eu tenho a concentração 3 de E e concentração 3 de F. Então, aqui já são as leis de velocidade para o primeiro experimento, para o segundo e para a terceira. É importante que nessa reação, a velocidade de todos os experimentos estejam relacionados a uma mesma temperatura. Por quê? Essa constante K, que a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, engloba a temperatura, então ela é variável. Dependendo da temperatura, eu vou ter uma constante diferente. Ela é constante, sim, uma determinada temperatura. Se eu mudar essa temperatura, essa constante assume outro valor. Tá, então, vamos ver como é que ficam esses cálculos. Eu vou fazer a lei de velocidade 2 dividido pela lei de velocidade 1. A constante K, como está na mesma temperatura, ela tem o mesmo valor no experimento 1 e no experimento 2. Eu posso simplificar. E a concentração de F no experimento 2 é igual no experimento 1. Então, também posso simplificar. Tá? Se eu simplificar, agora eu fico com a velocidade de 2 dividido pela velocidade de 1.
E eu tenho a concentração de E no experimento 2 elevado a x igual a E no experimento 1 elevado a x. Esse x aqui embaixo deveria estar aqui em cima, tá? Pronto. É exatamente isso. Vou fazer essa divisão. Então, fica 11,67 é igual a 3,41. Nesse exercício, particularmente, eu não tenho visivelmente a relação entre esses dois valores, tá? São valores com vírgula, né? Então, eu não consigo observar exatamente o que aconteceu aqui. Então, eu vou utilizar um logaritmo, usar o logaritmo para resolver este problema e determinar qual é o valor de x. Aplicando o logaritmo dos dois lados, logaritmo na base 10, eu tenho uma propriedade muito simples de logaritmo para utilizar aqui, e é muito simples mesmo. Quando eu tenho esse logaritmando elevado a um expoente, esse expoente pode passar para frente multiplicando. Então, ele vai passar para frente multiplicando. Então, aqui vai ficar x log de 3,41. Log desses logaritmandos na base 10 é tabelado. Vocês podem encontrar fazendo na calculadora e tudo mais, ou procurar nesse valor, mas eu aconselho fazer pela calculadora. É só escrever na calculadora científica log, o número, 11,67, e apertar igual. Vocês vão encontrar o valor. Mesma coisa vocês vão fazer para o 3,41. Vocês vão colocar log na calculadora científica 3,41 e apertar igual. Vocês vão encontrar o valor desse logaritmo na base 10 de 3,41. Agora, dividindo 1,07 por 0,53, eu tenho que a ordem para essa reação com relação a E, ou a ordem relativa a E, é igual a 2. Então, uma reação de segunda ordem com relação a E. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para determinar a ordem com respeito a F. E agora eu vou pegar os experimentos 3 e 2, porque a concentração de E nesses experimentos está constante. Tá? Então, já que ela está constante, eu posso simplificar. Eu posso simplificar também as constantes, porque elas estão na mesma temperatura e é para a mesma reação. Resultando apenas nessa operação aqui muito simples. Tá? Aqui, vocês vão observar um detalhe muito interessante, que é o seguinte, ó. Eu tenho que 0,420 por 0,420 é igual a 1. De cara, eu já sei que a ordem é zero. Por quê? Eu variei a concentração de F, mas a velocidade permaneceu constante. Significa que a velocidade dessa reação não depende da concentração de F. Tá? Simplesmente assim. Mas, matematicamente, a gente pode fazer também e encontrar esse mesmo resultado. Se eu tenho um número diferente de 1 elevado a um expoente e esse resultante é igual a 1, o único valor que y pode assumir é zero, tá? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Se eu tivesse qualquer valor diferente de zero em y, não obedeceria essa igualdade. Tá? Então, o único valor que eu posso substituir aqui é zero. Professor, ainda não consegui enxergar. Posso fazer de outra forma? Pode fazer. Se você colocar logaritmo dos dois lados, vai ficar log de 1 igual a log de 1,5 elevado a y. Esse y passa para frente, só que log de 1 ele é igual a zero. Então, vai ficar aqui zero de um lado igual a y log de 1,5. De qualquer maneira, esse y vai ter que ser igual a zero para que essa equação seja mantida. Tá? Então, a gente já tem a ordem de F e a ordem de E. Ordem relativa a F e ordem relativa a E. Então, podemos montar a lei de velocidade. V igual a K, concentração de E ao quadrado, vezes concentração de F elevado a zero. Concentração de F elevado a zero, eu posso simplificar, porque vai dar qualquer número que eu colocar aqui, vai dar 1. Então, eu posso escrever como a lei de velocidade como V igual a K, concentração de E ao quadrado. Bem, já tenho a lei de velocidade. Eu posso encontrar a constante de velocidade. Tá? E é só escolher um experimento qualquer. Você tem a lei de velocidade, escolhe um experimento
que vocês vão encontrar qual é o valor dessa constante. Então, aqui eu escolhi o experimento 2, vou substituir a velocidade do experimento 2, vou substituir a concentração de E ao quadrado e vou passar essa concentração 0,0529 ao quadrado, vou passar dividindo, tá? E aí eu encontro qual é o valor da constante K. E a unidade? Observem que a ordem da reação é 2. Tá? A ordem da reação é 2. Então, a unidade vai ser litro por mol. E essa unidade de tempo foi dada a velocidade em segundos, então vai ser em segundos. Tá? Então, litro por mol segundo. Unidade com reação de segunda ordem. Bem, semana que vem a gente vai gravar uma parte de teoria das colisões, estado de transição, uma parte um pouco mais teórica, uma visão microscópica sobre a velocidade de uma reação química. Tá? Então, até lá.